Uma das grandes polêmicas na pandemia foi a suspensão, transferência, possibilidade de cancelamento da famosa festa de Momo, famoso carnaval, sobretudo no sudeste do país e em especial no Rio de Janeiro. Porém, poucos sabem que não foi a primeira vez em nossa história que carnavais foram suspensos ou que receberam sugestões de transferências de datas em virtude de questões de vigilância sanitária. A primeira vez que se tem registro no Brasil foi em 1892. Existia ainda um resquício da gripe russa, sobretudo pela chegada de um eslavo no Brasil, na cidade de Salvador. Pois na época o carnaval ele foi transferido para junho. Vejam bem, para junho. O carnaval do Rio de Janeiro em 1892 foi transferido para junho. E por quê? Porque as cidades brasileiras, e não era diferente para o Rio de Janeiro, eram fétidas, imundas, sujas. O século XIX no Brasil não é marcado por um grande preciosismo, um refinamento em vigilância sanitária e em infraestrutura. Então entendia-se que em junho, por ser uma temperatura mais fria, e aqui cabe um parênteses, o junho carioca no século XIX era efetivamente frio. Não estamos falando do frio de hoje, do junho carioca, algo na casa de 18, 17, 19 graus. Era muito mais frio que isso. A cidade do Rio de Janeiro registrava temperaturas semelhantes àquelas que se tem hoje na Serra Carioca. Então, e por quê? Poucos prédios, pouca população. Não haviam os ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado de hoje. Sempre lembrando que o ar-condicionado, quando toca a temperatura fria para dentro, bota a temperatura quente para fora e vice-versa. Então as cidades não eram tão aquecidas como hoje. Transfere-se o carnaval para junho porque entendia-se que teria menor chance de espalhar algum tipo de doença crônica e respiratória, sobretudo pela redução de pessoas na adesão à festa. Essa era a ideia da época. Colocando em junho, é frio, pouca gente vai pular. E se pouca gente vai pular, então vamos reduzir isso. O que aconteceu? A população carioca pulou o carnaval 2 vezes. Pulou em fevereiro e pulou em junho também. Mesmo a polícia criando mecanismos de controle, dizendo que a festa estava proibida em fevereiro e que iriam inclusive proibir as vendas de máscaras, as vendas de fantasias, o subúrbio carioca começou a vender esses produtos, driblando então os mecanismos de controle da polícia carioca da época. Então nós estamos falando do final do século XIX. A gente vai adiante e chega em 1912. O Brasil vive um grande luto, mas sobretudo o Rio de Janeiro, com a morte do Barão do Rio Branco. Então, uma das grandes figuras do país, uma das grandes figuras da República Brasileira, já no início do século XX, o Barão de Rio Branco, ele morre e morre exatamente uma semana antes do carnaval. Por isso, decreta-se luto. E em decretando-se o luto, não poderia ter o carnaval, porque esse luto teria que ser justamente de uma semana. Então, o que se fez? Pensou-se em transferir o carnaval para Páscoa. Transferindo para abril, utilizando o feriadão de Páscoa. E cumprindo o luto, então, da morte do Barão do Rio Branco. O que aconteceu novamente? Pulou-se o carnaval as 2 vezes. A população carioca fez luto de um dia e disse, não, chega, já fizemos luto, não vamos abrir mão do nosso carnaval. Pulou-se o carnaval em fevereiro, só que como já tinha sido estipulado que o carnaval oficial seria em abril na Páscoa, pulou-se o carnaval em abril também. E desse episódio tem um fato muito interessante. Como tudo no carnaval gira em torno de deboches também, tudo gira em torno de curtir aquilo que não pode, a inversão social, a quebra de decoro, a quebra de pudor. Criou-se uma marchinha de carnaval em homenagem ao luto do Barão de Rio Branco e essa marchinha era cantada em abril. Eu vou ler para vocês aqui a marchinha, só o refrão dela. Com a morte do Barão tivemos 2 carnavá. Ai que bom, ai que gostoso se morresse o Marechá. A população carioca queria dizer o que com isso? Morreu o Barão, nós tivemos 2 carnavais. Imagina se morreu o Marechá, que era o Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Brasil, impopular, teria-se 3 carnavais se morresse também o Marechal. Então, saía-se pelas ruas do Rio cantando com a morte do Barão, tivemos 2 carnavá. Ai que bom, ai que gostoso se morresse o Marechá. Mas não para por
por aí, gente. Em 1919, talvez a gente tenha o registro mais pitoresco e mais surreal de todos, porque estamos falando de 1919, um ano após a gripe espanhola. O Brasil, e não era diferente, sobretudo no Rio de Janeiro, estava ainda começando a se acostumar com uma nova possibilidade de andar pelas ruas. As mortes tinham sido infindáveis. O Brasil foi um dos países que mais sofreu com esta gripe espanhola, pois em 1919 todos diziam que não poderia ter o carnaval, pois a população carioca disse não, nós já tivemos que enfrentar o período de guerra, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial, nós já tivemos que enfrentar isso no ano anterior, que não podemos também ter o direito, então nós vamos fazer folia, inclusive com um ano após a gripe espanhola. Existem registros históricos, outros superdimensionados e quase que lendas, de que este carnaval foi celebrado em 1919, inclusive com corpos pelas ruas, não teve cemitério para todo mundo, e que as alegorias dos carros também faziam sinalizações e menções a essa tragédia, essa desgraça humanitária que foi a gripe espanhola, inclusive com alguns esqueletos ornamentando, tornando adereços desses carros alegóricos. Eu pergunto para vocês, o que foi mais estranho? 1892, quando se pula inclusive em junho no frio carioca, 1912, onde a morte do Barão de Rio Branco gera motivo para pular duas vezes e fazer até uma marchinha querendo que morresse o presidente, ou 1919, onde não se obedece nem mesmo a gripe espanhola. E mais, isso explica ou não explica por que em 2020 nós tivemos também uma reação mais ou menos parecida, onde o brasileiro lotou de forma clandestina grupos, clubes, salões para pular o carnaval mesmo depois da pandemia. Capítulos estranhos e surreais de nossa história que não poderiam deixar de fora o carnaval, a festa do Momo, aqui no Rio, o desfile em solo consagrado da Marquês de Sapucaí. Comente, nos diga a sua opinião. Abraço! Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem pra cá.